Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de Teologia na disciplina de Missiologia. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente essencial, como todos os outros temas que estamos falando dentro desta disciplina aqui, que são os povos sem evangelho. Você já parou para pensar quantas pessoas que ainda não conhecem a mensagem de salvação em Cristo? E é sobre isso que nós vamos refletir hoje. Nós vamos entender a urgência da obra missionária, os desafios e como nós podemos responder a esse chamado divino. E vamos, já falando em chamado, vamos primeiro, já direto aqui, para o chamado de Paulo à Macedônia. Nós estamos começando então lembrando o chamado de Paulo à Macedônia. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 9, Paulo teve uma visão onde um varão macedônio lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Este homem, ele representava os sofrimentos e as angústias daqueles que não conheciam o caminho da salvação. E assim como naquela época, o mesmo clamor ele é ouvido hoje. Milhões de pessoas estão clamando por ajuda, desejando, ansiando conhecer a verdade que liberta e que transforma a vida. Não é nenhuma novidade que a obra missionária ela é urgente e que o clamor daqueles que não foram alcançados pelo amor de Cristo deve ser uma motivação real e urgente para nós realizarmos a obra missionária. A grande comissão deveria ser uma prioridade para todos os discípulos de Cristo. Até porque Jesus Cristo não estava comentando, não estava sugerindo, não estava pensando em voz alta, não estava analisando uma possibilidade, não. Ele estava dando uma ordem clara e objetiva de que o Evangelho deveria ser levado a todo o mundo. E nós não podemos ser passivos, ficar de braços cruzados diante deste grande desafio. Porque Jesus ele nos chamou para alcançarmos o mundo inteiro com a mensagem do Evangelho. E nós precisamos levar a cada pecador a oportunidade de escolher a salvação. E nós precisamos agir imediatamente, sem demora nenhuma. E qual que é o campo de testemunho? O nosso campo de testemunho ele começa na cidade onde nós vivemos. E ele se estende até os confins da terra. E nós já falamos no vídeo da aula passada, na aula anterior, que Jesus ordenou a evangelização, que a evangelização deveria acontecer de forma simultânea em todos os lugares. Jesus Cristo disse: olha, sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós não podemos de forma nenhuma nos limitar ao nosso entorno imediato, ao nosso entorno geográfico imediato aqui, só na nossa rua, só no nosso bairro. Não, a nossa missão ela é global. E essa missão global é um chamado para nós sermos testemunhas ativas, levando o Evangelho a cada canto do planeta e a cada pessoa, sem exceção. Inclusive, quando Jesus Cristo falou sobre levar o Evangelho a todas as nações, ele também estava se referindo a grupos étnicos específicos, não só para alguns países. Quando nós vemos a palavra grega etnos, ela destaca a importância de alcançar diferentes grupos étnicos. Hoje, por exemplo, conforme você está vendo na tela aí, existem cerca de 1.739 grupos étnicos que estão organizados politicamente, Cada um deles possui suas próprias línguas, culturas e tradições, mas todos esses grupos precisam ouvir a mensagem de Cristo e no seu próprio idioma. Nós temos um vídeo também aqui na playlist, aqui nesse nosso curso, onde nós falamos sobre a importância da tradução
da Bíblia Sagrada. Então, esses grupos étnicos são extremamente importantes. E um dos grandes desafios para a evangelização é a janela 10x40. 66% da população mundial está na janela 10x40 e 33% da área total do planeta, e aí inclui 62 países, estão dentro dessa janela. E ela é a área com o maior número de pessoas, de povos ainda não alcançados. E a janela 10x40, ela é conhecida como o cinturão de resistência, onde o evangelho é menos pregado. E as grandes religiões mundiais, elas estão ali. E um fato interessante, 82% das pessoas mais pobres do mundo vivem exatamente ali na janela 10x40. E aí, quando nós estamos falando de janela 10x40, nós estamos falando da latitude, né? Então, latitude 10 e 40. Né? Não, ela não é uma janela. Quando falamos 10x40, parece que é 10 e 40. Não, é os paralelos, 10 e 40. Então, 82% dessa população, da população mais pobre do mundo, vive ali. E existem muitos povos sem pátria. Por exemplo, os curdos, inclusive eles são descendentes de Elão, né? E eles estavam presentes lá no dia de Pentecostes. E hoje eles vivem no Iraque, na Turquia. Temos também os berberes rifenhos, que são originários ali da região de Cirene. Lembra de Simão Cireneu, que ajudou Jesus a transportar a cruz? Então, os berberes, eles surgiram exatamente ali dessa região de Cirene. Muitos deles hoje vivem em Amsterdã, na Holanda. E também nós temos, conforme está aparecendo na tela aí, os indígenas brasileiros, que são um outro grande exemplo de pessoas que não têm pátria. E aqui nós estamos falando, né, de muitas pessoas que são refugiados, pessoas fugitivos dos países que estão em guerra. E temos também os indígenas brasileiros. E olha só, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, existia em torno de 5 a 6 milhões de indígenas. E esses 5 a 6 milhões de indígenas estavam divididos em mais ou menos 900 grupos étnicos. Só que hoje, 500 anos depois, existem apenas 250 mil índios, divididos somente em 221 grupos. Mais de 600 desses grupos sumiram. E a evangelização desses grupos ela é difícil, principalmente devido à variedade de línguas e também a diversas pressões socioculturais. Um outro grande desafio dos povos sem o evangelho é o desafio das seitas. Hoje existem em torno de 10 mil seitas no mundo, conforme você está vendo na tela aí. E boa parte dessas 10 mil seitas, elas estão localizadas aí na África, onde muitos de vocês estão assistindo esse vídeo, e também nos Estados Unidos. E claro, por todo o mundo existem seitas. E a evangelização, inclusive nós temos também um trabalho sobre seitas e heresias. Se você procurar lá no nosso canal, você vai encontrar vários vídeos que nós temos sobre seitas e heresias. E a evangelização desses grupos, ela requer um profundo conhecimento das doutrinas cristãs e também das crenças das seitas, porque nós precisamos estar preparados para argumentar, para refutar os argumentos falaciosos, heréticos, à luz da Bíblia. Não é soltar os cachorros ou ganhar no grito, não. Precisamos estar preparados para argumentar com eles. Então, como a evangelização ela continua sendo um desafio global, especialmente na janela 10x40. Como cristãos, todos nós somos chamados
a orar, a contribuir, a apoiar, a preparar novos missionários, a encorajar os que estão aguardando a hora de ir para o campo, a não desistirem. Precisamos também encorajar aqueles que estão no campo para que não desistam. E principalmente nessas regiões como a janela 10x40, o desafio é extremamente grande. E a urgência é grande. E o tempo para evangelizarmos o mundo é muito curto. Nós precisamos agir agora com fé e com determinação para que nós possamos levar a mensagem de Cristo a todos os povos. Se você sente o chamado para apoiar essa causa missionária, não espere mais. Entre em contato com organizações missionárias. Na aula passada nós falamos o nome de pelo menos 2 ou 3 organizações missionárias. Então entre em contato, ore, contribui, encoraje, se prepare ou prepare alguém. Se possível, se voluntarie e vamos juntos expandir o reino de Deus e levar a sua palavra a todos os cantos do mundo. A hora de agir é agora. Não espere mais. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.